Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. É com o nosso coração muito em paz, meus irmãos. Nós estamos aqui encerrando mais uma semana de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento tão feliz para a nossa alma, que nós nos reunimos aqui como uma grande família em Jesus, para juntos acolher em nosso coração uma mensagem do Evangelho, uma mensagem que esclarece, que pode acalmar as dores da nossa alma, uma mensagem que pode trazer esperança para o nosso coração. Como é feliz esse momento, meus irmãos, para todos nós e para a nossa alma. Então sejam todos muito bem-vindos e é com o coração voltado a Jesus que nós iremos começar a nossa reflexão de hoje, compartilhando aqui conosco uma fala do nosso querido Mestre Nazareno. E aliás, meus irmãos, esta fala de Jesus, nós encontramos ela no Evangelho do nosso querido apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo 11 a 14. E também, meus irmãos, este trechinho aqui, Allan Kardec rememora ele na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está inspirando a nossa reflexão de hoje. Então, meus irmãos, vejamos aqui o que Jesus irá dizer aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Jesus estava ali preparando aqueles homens de tanta boa vontade no coração para a missão de compartilhar a boa nova. Então, reunindo a esses irmãos e ali conversando com eles, preparando, fortalecendo aquelas almas para a missão de levar a palavra da Boa Nova, de levar os ensinamentos que Jesus compartilhava para tantos corações que necessitavam. Então, Jesus estava nesse momento, nesse cenário, preparando a esses homens de tanta boa vontade para irem compartilhar a boa nova. E olha o que Jesus irá dizer para eles: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber se nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em uma casa, saudai-a, e se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Meus amados irmãos, olha o que Jesus está orientando aqueles homens de tanta boa vontade. Jesus estava dizendo para eles que para compartilhar a boa nova, eles iriam ali viajar entre cidades e aldeias. E eles precisariam se hospedar por ali. Porque lembremos que naquela época, meus irmãos, eram dias e dias, muitas vezes, entre uma cidade e outra, entre uma aldeia e outra. Então, eles precisavam parar um pouco, repousar e por ali também estar entre aqueles outros irmãos compartilhando a boa nova. E isso poderia levar dias. Então, Jesus diz: olha, buscai saber se ali serão bem recebidos. E se forem, vocês irão se hospedar, ficar por ali até o momento de se retirar. Mas, se naquela cidade que vocês entrarem, ou naquela aldeia, ninguém vos receber e ninguém quiser escutar as vossas palavras, então olha o que Jesus está dizendo para eles, meus irmãos, que havia possibilidade de nessa viagem que eles estavam fazendo, deles não serem bem recebidos. E de muitos irmãos tamparem os ouvidos para a mensagem que eles desejassem passar. Isso poderia acontecer. E olha o conselho que Jesus dá diretamente para eles caso isso aconteça. Jesus diz: saiam daquela casa ou daquela cidade e sacude o pó dos vossos pés.
É esse o pedido, é esse o sábio conselho que Jesus dá diretamente para eles. Se durante essa viagem não forem bem recebidos e ninguém quiser vos escutar, saia daquela cidade ou daquela casa e sacude o pó dos vossos pés. Meus amados irmãos, essas palavras de Jesus, elas contêm ensinamentos até mesmo para hoje em dia em nossa vida. O cenário mudou, o contexto mudou, mas o ensinamento, ele ainda é precioso para os nossos dias. Quantas vezes, meus irmãos, nós adentramos em um lugar e somos mal recebidos? Quantas vezes vamos iniciar algo novo, uma ideia nova, um passo novo em nossa vida e somos muito mal recebidos com esse novo passo que estamos dando? Quantas vezes, meus irmãos, as nossas atitudes são desaprovadas pelo próximo, mas por puro orgulho, por pura inveja, por puro capricho? Então, diante dessas situações, Jesus diz diretamente para nós: sacude o pó dos vossos pés. E o que será que essa expressão, meus irmãos, ela tem de ensinamento para nós? Bom, o nosso querido espírito amigo Emmanuel, será ele que vai nos explicar o que seria essa expressão hoje em dia, tirar o pó das sandálias. O que significaria essa expressão de Jesus nos dias de hoje em nossa vida, diante dessas situações aqui que nós narramos? Então vejamos só, o querido Espírito Emmanuel, nós separamos apenas alguns pontos aqui de explicação que ele traz para a gente. Primeiro ele coloca o pó das sandálias, aquele pó que Jesus pede para a gente sacudir, para a gente tirar. Olha só, o pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos a bajulação das considerações sociais. Então, meus irmãos, vamos aqui parar para refletir esse ponto que Emmanuel traz. Vejamos só, iniciamos uma ideia nova, demos um passo novo em nossa vida, ou adentramos em um lugar novo e somos mal recebidos dentro de todos esses cenários, não é mesmo? Como o nosso coração se comporta diante disso? Geralmente ficaremos aborrecidos, revoltados, tristes, melancólicos, não é mesmo? Ou preocupados. Preocupados pensando, será que fizemos algo errado? Será que estamos incomodando? Ou ficaremos raivosos, revoltados, não é mesmo? Nos sentiremos incomodados interiormente. E todos esses sentimentos, essa tristeza, essa culpa, esse incômodo, essa raiva, essa revolta por ter sido mal recebido ou algo que fizemos ter sido mal recebido, todo esse incômodo interior é como se fosse uma poeirinha que vai juntando dentro da nossa alma, uma poeirinha que vai incomodando. Afinal, quando a gente está com o pé cheio de pó, como aqui é o exemplo que Jesus traz, não nos incomoda? Não fica incomodando aquela sujeirinha no pé? Da mesma forma, são essas sujeirinhas desses sentimentos, desses pensamentos diante dessas situações na nossa alma. Nos incomoda interiormente. Então, Jesus pede para todos nós, olha, deixa isso pra lá. Tira esse pozinho, tira essa poeira que você está guardando, que a gente está guardando diante dessas situações de termos sido mal recebidos. Retiremos esse pó da nossa alma e Jesus vai dizer, quer dizer, meus irmãos, e Emmanuel vai dizer pra gente que esse pó que a gente vai guardando nas nossas sandálias, na nossa alma, é essa preocupação doentia de sermos de recebermos bajulação das considerações sociais e preocupação doentia no sentido de, às vezes, estamos no caminho correto, às vezes estamos fazendo bem, não estamos prejudicando ninguém, mas estamos preocupados, porque será que estamos agradando? Será que o outro está gostando do que estamos fazendo? Então essa é uma preocupação doentia. E Emmanuel também coloca, esse pó nas sandálias é a tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade.
Outra coisa aqui que é o pó nas sandálias que o Emmanuel coloca, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros. Meus amados irmãos, muitas vezes quando somos mal recebidos ou algo que estamos fazendo é muito mal recebido pelo próximo e como dissemos, atitudes que não está prejudicando ninguém, atitudes que é no caminho do bem. Então, quando isso acontece, pode gerar em nós uma tristeza improdutiva. Essa tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade do outro que nos recebe mal. Também pode ser, meus irmãos, que a gente reaja de tal forma a querer responder o outro, a querer fazer com que ele nos aceite, a querer fazer com que sejamos bem recebidos ali e muitas vezes de uma forma grosseira, de uma forma orgulhosa e egoísta. E Emmanuel diz, olha, essa dilaceração inútil perante a ignorância dos outros é pó nas nossas sandálias. Outro ponto que Emmanuel coloca aqui para nós, meus irmãos, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida. Quantas vezes fazemos coisas só para ser aceitos? Só para o outro gostar da gente? Só para receber um elogio imediato em nossa vida? Quantas vezes fazemos isso, meus irmãos? E muitas vezes são coisas que nós nem gostaríamos de fazer. Ou que não bate no fundo da nossa alma como verdade. Não é mesmo? Emmanuel também coloca o desânimo à frente das dificuldades. O desalento entre os obstáculos naturais do caminho. Isso tudo, esse desânimo, esse desalento, é tudo pó nas nossas sandálias, na nossa alma. Porque, vejamos só, Jesus estava prevenindo aqueles corações, dizendo, olha, quando não forem bem recebidos, sacude o pó das sandálias e sai dali. Porque Jesus sabia que eles poderiam guardar desânimo, poderiam ficar com o coração melancólico, com o coração triste por não terem sido bem recebidos. Jesus diz, olha, sacode todos esses sentimentos, todos esses pensamentos que podem gerar um desânimo durante a missão e segue em frente. Segue em frente, fazendo bem. Segue em frente, semeando o bem. E Emmanuel, meus irmãos, ele também coloca aqui, até encerrando esse ponto pra gente, ele fala assim, ó, semelhantes estados espirituais simbolizam o pó das sandálias que nos cabe aliviar, sem delonga, nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nós outros. Emmanuel coloca, olha, esses estados espirituais, desânimo, desalento, tristeza improdutiva, preocupação doentia, melindres, ele também coloca, e tantos outros estados espirituais negativos, simbolizam o pó das sandálias que nos cabe aliviar. Em muitas situações, quando formos mal recebidos, quando uma ideia nossa for mal recebida, meus irmãos, não guardemos esses estados espirituais dentro de nós, esses sentimentos, esses pensamentos tão pessimistas, mas, meus irmãos, deixemos, aliviemos esse pó, aliviemos esses estados espirituais, não carreguemos isso, pois isso só entrava o nosso percurso de amor para com o próximo, isso só entrava, meus irmãos, a nossa simpatia para com o outro e também o nosso próprio desenvolvimento e humildade espiritual. Por isso, na jornada da vida, nem sempre seremos bem recebidos, nem sempre seremos bem queridos entre muitos irmãos, mas cabe a todos nós seguirmos o nosso caminho. Seguirmos a nossa trajetória de reencarnação e seguirmos, meus irmãos, não carregando esse pozinho nas sandálias, ou seja, esse pozinho desses estados espirituais tão baixos em nosso coração diante dessas situações. Seguir em frente no caminho de Jesus. Esse, meus irmãos, é o nosso compromisso.
Bom, meus amados irmãos, vou convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho de hoje. Que essas palavras possam ser de esperança para o nosso coração. Palavras ditas por Jesus, mas que tem muito ensinamento para todos nós até os dias de hoje. Bom, essa nossa mensagem ela foi inspirada no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Como nós dissemos, esta passagem do Evangelho que está nos inspirando, Allan Kardec coloca exatamente esse recorte do Evangelho de Mateus, dessas palavras de Jesus. Meus irmãos, fiquemos hoje em paz, nós desejamos a todos uma excelente sexta-feira e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada e querida Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminares, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.